Muito bem, pessoal. Eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte: de quantas formas diferentes já te apresentaram o Evangelho? Deixa eu melhorar a pergunta. Com quantas etapas te apresentaram o Evangelho? Pela cara, não entendeu? Vamos melhorar a pergunta. Para eu conseguir ter um encontro com Deus, quantas etapas primeiro eu tenho que fazer? Vamos pegar um exemplo, então. Quem é fumante, para de fumar, aí você vem para a igreja, porque o padrão da igreja é mais alto, o que Deus espera de ti é mais alto, aí você vai ter uma comunhão com Deus. Para quem é ladrão, não tem como continuar vindo na igreja se você for ladrão. O adúltero não pode vir na igreja porque ele é adúltero. Ok? Aí você fala assim, mas tá tranquilo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero. Mas se essa prerrogativa fosse verdadeira e coerente, nenhum mentiroso podia entrar. Nem qualquer desvio financeiro. Nem aqueles 10 centavos a mais, aqueles R$2 a mais, eles te impossibilitariam de vir num local santo. Muito menos trabalhar na obra do Senhor. Eu não estou aqui para apontar uma outra religião, uma outra igreja. Estou falando do Evangelho. De quantas formas diferentes você já viveu o Evangelho? Não só em formatações diferentes. O Evangelho apresentado na igreja A é desse jeito. E Deus, na igreja A, para o Evangelho A, ele exige condições A. Agora eu vou te apresentar o Evangelho B, na igreja B, com a doutrina B, e o Deus desse Evangelho B exige um comportamento B. Podemos ir para o C e chegar até o Z. Estão me acompanhando? Qual desses que é o correto? Certamente vocês já fizeram essa pergunta, porque eu já me fiz essa pergunta. Não é? Será que eu estou no caminho do qual Deus me reconhece e me aprova? Ou será que eu o envergonho? O que seria pior para Deus? Eu estou fazendo alguns questionamentos para que a gente possa, digamos, quebrar alguns conceitos antigos, alguns chamam isso de paradigma, que são conceitos que nós já validamos como nosso e às vezes eles são fortalezas mentais. Não, isso aqui eu não abro mão. Isso tem que ser assim. Esse tipo de música eu não posso ouvir, porque esse tipo de música não agrada a Deus. Esse tipo de comida eu não posso comer, esse tipo de bebida eu não posso beber, esse tipo de música eu não posso ouvir, porque esse tipo de circunstância, de comportamento, eles me afastam da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja Z. O Deus A, o Deus B, o Deus C e o Deus Z. É conflitante, não é? E paralisante. E talvez você ou eu, em alguns momentos, a gente fala, poxa, se o meu estilo de vida, vamos fazer a diferença aqui hoje, tá? Estilo de vida é diferente de qualidade de vida. O teu estilo de vida pode te proporcionar ou não uma qualidade de vida. Se você tem um estilo de vida que tem dentro dele o esporte, um cuidado dietético, o repouso, a hidratação, provavelmente a tua qualidade de vida vai ser boa. Sim ou não? Sim. Agora, se o seu estilo de vida é um estilo de vida mais boêmio, mais noite adentro, com pouco sono, com pouca hidratação na água e muita hidratação de outras coisas, com muito petisco, né? E a gente que estuda um pouco sabe que o problema, o álcool e o petisco junto é uma bomba, né, para o corpo em questão calórica.
a dificuldade de quebrar a gordura. O corpo quebra a gordura no início ou quebra o álcool primeiro, não é isso? Ele vai ficar nessa, o que eu quero primeiro? Então você fica dificultando a tua vida. E muito provavelmente esse teu estilo de vida, ele vai te proporcionar uma qualidade de vida. Não estou falando que é melhor ou que é pior. Estou falando que teu estilo de vida, ele relaciona uma qualidade de vida. Sim ou não? Tá. Agora pega o teu estilo religioso, vai te gerar uma qualidade religiosa de vida. Não estou falando certo ou não estou falando que é errado. Estou falando que o teu estilo de vida, vamos pegar um exemplo. Um estilo de vida religioso no qual eu só busco a presença de Deus quando a corda apertou, quando a água passou do limite do nariz. Eu corro para Deus. A qualidade relacional com o teu Deus vai ser o quê? Menor. Se o teu estilo de vida com Deus é um estilo de vida mais constante, um relacionamento de procura, de busca em todos os momentos, não só aos sábados para alguns, não só aos domingos para outros, mas na constância. A tua qualidade de vida também vai ser menor, com menos problemas. Vamos fazer uma outra análise, então. Um pai. Entenda pai e mãe. Uma família. O filho. Enquanto esse filho, ele está constantemente com o pai e com a mãe, nada lhe falta. Eu estou falando de um pai e uma mãe num case ideal. Tudo bem? Não disruptivo. Case ideal. Nesse case, o filho, sempre que ele precisa de algo, o pai é compreensível. A mãe é acolhedora. O pai instrui. A mãe auxilia. E ambos vão fazer com que o escopo educacional e emocional dessa criança se fortaleça. E sempre que ele precisar de algo, essa criança vai ter. Seja um copo de água, seja daqui a pouco um biscoito, seja um passeio, um jogar bola, bem, enfim. A necessidade da criança vai ser suprida de forma mais imediata. Sim? Um outro case, vamos pegar agora uma família que tem pai e tem mãe, mas não é no case ideal. O pai mora a 2.000 quilômetros da mãe e a criança está com a mãe. A necessidade da criança, ela é atemporal e também ela não respeita a geografia, sim ou não? Bem, a criança, o menino, enquanto cresce, ele quer bater bola. A menina tem os afazeres dela. E às vezes vai querer estar com o pai, só que o pai está a 2.000 quilômetros de distância. O pai vai conseguir sanar? O pai vai conseguir ser presente? Ah, mas ele pode fazer uma videoconferência. Videoconferência não dá para bater bola. Videoconferência não dá para abraçar. E esse é o caso de muitas crianças hoje em dia. Vocês estão conseguindo me acompanhar? A qualidade relacional que essa criança vai ser fomentada, que vai ser inserida, ela é maior ou menor do que a primeira? Menor. A mãe, a coitada da mãe vai ter que puxar um dobrado para poder cumprir a ausência do pai. Não estou aqui colocando o porquê da separação, da distância. Tá? Não precisa pegar um pior caso. Pode ser um pai ou uma mãe casado e um pai militar a 2.000 em missão durante 3 a 6 meses. Não precisa ser pais separados, pode ser pais casados, que por força da ação de um trabalho de alguém foi distanciado. Só que a relação ela tem que ser correspondente. A gente chama isso na matemática de bionívoca, vai e volta. É uma seta para lá e uma seta para cá. Vai e vem. É o 2V, né? Vai e volta. Pastor, o que isso tem a ver com a ministração de hoje? Tudo. Hoje eu quero arrumar problema. Hoje eu quero falar que o Deus de A e o Deus até Z, ele tem que se submeter ao Deus Altíssimo. O Deus criado por humano tem que se submeter ao Deus Altíssimo, porque ele é Altíssimo, ele é eterno, ele é de antes da criação, ele vai de eternidade em eternidade. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Senhor do Kairos e do Cronos.
Ele é do passado, do presente e do futuro. O tempo, o espaço se submete a ele. Nós não conseguimos colocar Deus em uma estrutura, mas ele consegue. Como assim, pastor? Nós não conseguimos reter Deus em um ambiente desse, em 4 paredes. E essas 4 paredes podem ser pequena ou um pavilhão. Pode conter 10 pessoas ou 2.000 pessoas, não importa. Nós não conseguimos colocar Deus em uma estrutura. Nós não, mas Deus consegue. Deus ele consegue se reduzir em imagem, em semelhança de homem. Foi assim que ele fez com Cristo. Cristo, ele sendo Deus, se esvaziou-se de Deus e não usou das prerrogativas de ser Deus, mas passou e comeu os bons bocados que nós comemos. Cristo, ele sentiu amor, ele sentiu ódio, ele sentiu fome, sono, chorou. Ele, como um bom líder e um bom general, ele cumpriu o papel e deixou a mensagem dele como espelho. Tudo bem? Amém? Então, eu gostaria que depois dessa pequena reflexão que nós fizemos, com essas muitas perguntas que talvez precisariam de muito tempo para serem, resolvidas, isso é o trabalho da filosofia há anos, tentar entender, qualificar Deus, isso é o papel da ciência das religiões, entender as religiões. É claro que num culto de 40 a 50 minutos a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu quero te colocar essas perguntas, talvez sem respostas hoje, para que você entenda que não é somente você ou eu que passamos por ela. Agora se segura, porque eu vou entrar um pouco mais a fundo em um conceito. Deus, ele não cabe em uma estrutura assim. Como eu falei. Como é que ele consegue caber dentro do meu e do teu coração? Como é possível um Deus estar conosco? Porque esse é o grande segredo do Evangelho. A boa nova não é esperar o próximo reino, é viver o reino agora. Vamos tentar entender isso? Há uma promessa eterna com Deus, amém? Todos nós que aqui estamos, quando morrermos, e nós iremos em algum momento, nós estaremos no aguardo ou já com ele lá, ok? Dependendo da tua teologia. Ok? Então, será que eu preciso esperar tanto tempo para chegar lá ou eu posso ver o reino aqui? Aqui? Como é que eu faço para viver o reino aqui? Veja, não vamos confundir com a salvação. Sabe, quem já foi nesses hotéis que tem que passar um cartãozinho assim por aproximação ou passar? Já foram? Para você entrar no quarto, o que você tem que fazer? Aproximar o cartão ou passar? Você entra. Bem, a salvação ela foi gratuita para todo aquele que crer em Jesus, for batizado e confessar ele como Senhor e Salvador. Você ganha o cartãozinho ou você vai ganhar aquela fita de show que vocês ganham, sabe? E dá free pass. Só que você já for em algum show que aquela fitinha ela te permite entrar. Se você sair, as fitinhas não servem mais. Já foram nesse tipo de show? Muito bem. O reino de Deus é assim. Você aceitou, se batizou, ganhou uma fitinha, a marca da promessa. Morreu, beleza. Graças a Deus, a gente vai se ver lá. Mas e aqui? E o processo aqui? Como que a gente vai fazer isso? Ah, mas é para isso que eu estou aqui na igreja. É para isso que eu me tornei cristão. E se eu te falar que tudo isso é bom, mas ainda não é o ideal? Porque vamos pegar agora um projeto de igreja, não estou falando que é errado, estou falando que a abordagem dele é falar o seguinte: ou você vem para a igreja, ou o diabo te pega. Se você não andar no caminho do Senhor, lá fora vai ter demônios que vão te coagir. Você vai ficar na mão deles lá. Já ouviram isso? Ai de mim, de você, se não der o dízimo. O devorador vem e destrói tudo.
Esse é um grande medo, né? Sim ou não? Para, isso fica lá na nossa mente. Se eu não der, o devorador vem. E se eu der? Então o devorador não vem. Isso é um tipo de abordagem. Se eu te falar que tudo isso é interessante, mas ainda não é o ideal. Existe uma guerra espiritual, isso é indiscutível. A Bíblia deixa clara que há uma guerra entre o bem e o mal, e ela também deixa bem clara que o mal perde. Está muito claro isso. É só você ler a Bíblia que você vai ver que no final dessa revista, desse gibi, o nosso herói ganha. A palavra de Deus, ela já deixou claro que o tempo das trevas é finito. O que é eterno e infinito é a manifestação de Deus. Sabe o que é finito? É o que tem início e fim. Isso é as trevas. Isso é o inferno. O inferno no sentido de mal, tá? O inferno ele vai seguir eternamente, mas de mal, início e fim. O bem não. Tem início, mas não tem fim. Porque Deus não tem fim. Então, de posse de todos os problemas que eu te coloquei agora, vamos abrir no Salmo 91. O Salmo 91 há um entendimento, assim, na verdade nós não sabemos quem é o autor, tá? Alguns acreditam que seja Moisés, porque o Salmo 90 é de Moisés, ele intitula de Moisés, mas como vem logo em seguida, alguns encontram alguns parâmetros correlacionados entre 90 e 91, outros acreditam que é por Davi que tem escrito, mas independente do homem que tem escrito, a inspiração foi de Deus. Quem pode ler para mim o versículo 1? Aquele que vive na habitação do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Só a primeira parte, aquele que habita. Tem alguma outra tradução aí? Habita no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo. O habitar, tá, no hebraico, é yashav, que quer dizer morada. Aquele que mora, aquele que reside, aquele que tem morada fixa, aquele que busca estar morando com o Senhor e não visitando. O Salmo 91, ele não é para o tipo de pessoa que, digamos assim, vamos lá, há promessas que são condicionadas. Essa é. O Salmo 91, ele é condicionado a um estilo de vida que vai gerar uma qualidade de vida. Por isso que eu falei sobre estilo e qualidade de vida. O Salmo 91 é para quem escolheu morar. No Salmo 27 ele fala, e uma coisa eu pedirei ao Senhor, em outras traduções, e uma coisa eu buscarei no Senhor, que eu possa viver no seu santo templo todos os dias da minha vida. O Salmo 91 fala, lê de novo para mim. Opa, aquele que vive na habitação, aquele que vive na morada do Altíssimo, esse ficará escondido, protegido, guardado, ocultado do mal. Ele é condicionado a um estilo de vida. Como é que eu faço, então, pastor, para fazer parte desse estilo de vida? É simples demais. Gente, parece... eu estava dando seminário na sexta-feira de jiu-jitsu, lá na academia do Adilson, e eu estava ensinando os movimentos, faixa branca e faixa azul. Faixa branca é iniciante, faixa azul é iniciante, mas já com um pouco mais de experiência. E eu mostrando, eles achavam que era muito difícil. E na hora de fazer, muito fácil. Chegou um a falar assim, não, mas é tão fácil assim? É. Vendo, parecia um monstro, uma coisa difícil. E quando foi fazer, era muito fácil. Pastor, você está me dizendo que
Viver com o Senhor é fácil? Sim. Habitar com o Senhor é fácil? Sim. Como é que eu desenvolvo isso então? Bem, pensa assim comigo. Jesus, ele deu oportunidade para que nós adorássemos Deus, ficássemos com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pastor, até no casamento? Sim. Até na hora com a esposa? Sim. Você está cumprindo uma missão que ele deu lá em Gênesis, né? Multiplica e domina. O sexo não foi feito pelo diabo, ele foi criado por Deus, para que a gente pudesse multiplicar e dominar. O diabo é que pegou isso e deixou totalmente errado. Para isso acontecer, case-se, tenha filhos e domine a terra. Gere mais construções. Desenvolva-se mais. Como é que eu faço então, pastor, para atrair a presença de Deus? Gente, é que assim, depois de você apanhar tanto na vida, e isso vem com as décadas, à medida que você vai fazendo 1 década, 2 décadas, na terceira década você já começa a ver coisas que antes você não via. Eu hoje com 44, prestes a fazer 45, eu olho para trás, quando eu tinha 20 anos, e falo, mas por que o bobaião foi fazer tal coisa? Vocês já passaram por isso? É claro, eu sou hoje quem eu sou porque eu vivi o que eu vivi. Se talvez eu não tivesse vivido o que eu vivi no passado, eu não seria quem eu sou hoje. Quase um efeito borboleta aqui, né? Quem pegou a referência, pegou. Mas o Salmo 91, ele é maravilhoso para quem se propõe a caminhar com Deus constantemente. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que toda hora ficar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não, estou falando para você levantar, ser um bom homem ao longo do dia, ser um bom homem ao longo da noite, tentar melhorar para o próximo dia. Entenda-se homem, a mulher também. Seja uma boa mulher durante o dia, uma boa mulher durante a noite e tente melhorar no dia seguinte. Ou seja, Deus, ele quer andar com você como o seu pai quer andar com você numa família. Eu vejo bem claramente agora, né? Eu tenho uma menina de 17 e um menino de 12. Quando a menina de 17 tinha 12, ela queria muito andar comigo, estar muito comigo. Passeava, era o pai. O pequeno, quando tinha 9, o tempo inteiro colado em mim. A de 17 não está tanto tempo assim comigo mais. E é normal. É normal. Mas eu continuo querendo estar com ela. Eu tenho 44, quase 45. A gente veio da chácara hoje há pouco. A minha mãe veio chorando os cotovelos no carro. Que eu não falo muito com ela, que a minha irmã não fala muito com ela, mas que ela está disponível. O que ela quer? Relacionamento, conversa, constância. É a mesma coisa, só trocou a casa, botou umas décadas a mais. O projeto continua o mesmo. Eu querendo ter mais relacionamento com os meus filhos, eles querendo cada vez menos. A minha mãe querendo relacionamento comigo e com minha irmã, e a gente com as nossas vidas tendo menos tempo para ter relacionamento com ela. Estão me acompanhando? Deus, ele faz a mesma coisa. Ele quer ter relacionamento contigo. É tu e eu que não queremos. Eu gosto de contar, e eu dizia muito isso na célula, tá? Eu contava desse jeito assim. Jesus, vem, eu quero te convidar para uma janta aqui em casa hoje. E aí, quando a gente recebe uma visita, ilustra o que a gente faz na casa. Dá uma tapeada na casa. E é difícil hoje em dia você encontrar alguém que deixa a casa organizada o tempo inteiro.
se tiver filho pequeno. É difícil. Está organizada daquele nosso jeito, é a nossa chamada bagunça organizada, né? Organizada, intocável, extremamente limpa, com criança e cachorro, esquece, é impossível. Mas vamos imaginar então que eu chame Jesus para jantar na minha casa. Eu e ele, não tem mais ninguém. Eu vou dar aquela arrumada na casa e coisas que às vezes eu acho que não é legal de Jesus ver, eu coloco num quarto. Ou pode ser? Eu vou chegar na sua casa, você vai me chamar na sua casa. Eu não preciso ver tudo que você tem, preciso? Tem coisas que você tem que eu não quero ver. Por exemplo, roupa íntima na mesa, eu não preciso ver. Eu acabei de passar por isso. A gente fez a manutenção das roupas na semana, a gente colocou no cesto, e aí a minha esposa falou, cada um pega o seu. E aí, para eu não me abaixar, eu coloquei na mesa. E peguei os meus, eu falei, Davi, pega os teus, e era para Ana pegar os dela. Quando eu fui no quarto e voltei, estava tudo cheio de novo. Não sei se minha esposa, ou não sei se a minha filha colocou no cesto, porque o meu genro estava ali. Não é só por isso não, porque em cima da mesa, tirei. Pois é, tá, não era para ele ver as coisas que estavam ali, entendeu? Mas também pode ser coisas mais ruins. Porque tem coisas que você pensa, que você mesmo não querendo pensar, você pensa. Essas você esconderia. Os teus erros, as tuas mentiras, os teus desejos mais íntimos, os teus desejos pecaminosos. Se eles fossem quadros, esses quadros você faria o quê? Guardaria. Agora, os teus acertos, todas as vezes que você perdoou alguém, todas as suas generosidades, todas as coisas boas, se tivesse um quadro disso, né? Tipo, não tem... Esse dia eu fui comprar um óculos, estava lá atrás, assim, a vendedora, eu até brinquei com ela, nossa, que legal, é a vendedora do mês. Não foi? Imagina então que você tem um quadro de bom adorador. Você tem um quadrinho. Adorador do mês da igreja. O Adilson. Maior generoso do mês, a dona Diana. Um quadrinho. Aí você vai acumulando os quadrinhos, os certificados. Esse você faz questão de deixar em evidência. Mas quando você ganha o quadrinho de mentiroso da semana, esse não bota exposto. Aquele quadrinho de que você não conseguiu exercer o perdão, esse você não quer deixar exposto. Que você se enraiveceu. Estão entendendo? Dei arrumada na casa, esses quadros ruins, eu, tirei, vou deixar só lá o de adorador, o de generoso, né? Fiz o jejum de 3 dias, como é que é? Destravei o objetivo, 3 dias de jejum, entendeu? Jesus entra. Jesus, fica tranquilo, fica de boa, senta aqui, vou te oferecer o melhor suco de uva que eu tenho. Jesus me abraça, né? Eu gosto muito de receber os meus amigos com um abraço, uma cheirada. A minha linguagem do amor é do toque. Não. Ele chega lá, eu faço ele sentar na melhor cadeira, a mesa está arrumada, eu deixei o suco para ele, e falou, vou te ajudar. Eu falei, não precisa me ajudar, fica tranquilo, só é meu convidado, fica de boa. Fica de boa na lagoa, sentei Jesus. Deixa para mim que eu vou fazer o que eu sei fazer. O que você sabe fazer? Talvez massa, né? Dá aquela olhada no chat para ver como é que faz, bota água para ferver, bota lá, isso, né? Enquanto estou cozinhando, Jesus está lá, Jesus conversando comigo, naquele monólogo, né? Eu já tenho experiência. Como é que você está? O que você vai responder? Estou bem. Isso foi a reclamação da minha mãe hoje. Eu pergunto para vocês as coisas, vocês falam, está tudo bem? É que a gente é treinado assim, né? Porque a gente é treinado quando alguém pergunta, como é que você está? Evandro, tá tudo bem. Ninguém tá afim de saber que tu tá devendo 2 boletos. Ninguém quer saber que você furou o pneu, ou que você estava indo naquele lugar, ou que você... Ninguém quer saber. O pessoal meio que faz isso de forma corriqueira, não é isso? Só que enquanto você está preparando, Jesus pergunta, não, tá tudo bem, tudo certo. E a igreja? Perfeito, Jesus, Deus o livre, estou evangelizando todo mundo.
Deus o livre, né? Jesus te livre, me livre. Né? Você vai ficar naquela lá e daqui a pouco você escuta. Toc, 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 na porta. E aí, Jesus, visita? Eu abro. Deixa pra mim, Jesus. Eu te chamei, você é meu convidado. Aí tu vai abrir a porta lá, tu vê um chifre, um fedorão, um capeta te olhando, um tridente. Sei lá como é que você imagina o diabo, né? E aí você olha o diabo assim, e o diabo vem te trazer mais um certificado, mais um quadro. Você desbloqueou. Mais um pecadinho de estimação. Aí você fala, isso aqui agora não. Fecha a porta. E aí você começa a dar aquele suador, né? Quem não tem cabelo começa a escorrer. Eu vou ligar o ventilador aqui, eu vou ligar o ar-condicionado, né? O diabo vem com calor, né? Aí o mau cheiro você botou aquele que virou moda, aquele negocinho de desaboar na casa. Adoro. Minha esposa chega em casa, aquele negócio fica, né? Cheirando tão bem, eu passo mal. Porque a casa é tão cheirosa que fede. Minha opinião. Sim. Uma vez ela comprou aquele que passa um tempo e espirra, né? Já tiveram isso? E parece que aquele negócio sabia a hora que eu ia colocar a comida na boca. Porque eu ia botar aquele negócio na boca. E aí, né? Você come pelo nariz também, né? Aí o arroz tinha cheiro de lavanda, por exemplo. Né? E aí você coloca um cheiro bom, um vento bom para disfarçar. Jesus, você escuta o quê? Vamos botar um louvor, né? Porque aqui todo mundo só escuta louvor o dia inteiro. Né? Nunca passou no seu rádio, no seu Spotify, na sua playlist, não tem outra coisa, só louvor. Fala, Jesus, pode escolher o que é tudo. Não, deixa eu escolher aqui, é melhor. Vou botar Alexa, tal. Você não escuta outro tipo de música no dia a dia. E aí aquele clima começou a ficar legal, ficou cheirosinho, né? Ventilado, música ambiente, já começou a ferver água, você joga o fio de óleo, bota o macarrão lá dentro para poder, né? Começar o processo, começa a fazer, então, daqui a pouco, toque, 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 toque na janela de novo. Aí te dá taquicardia, porque você está com Jesus, e aí tu fala assim, não é possível, né? Ele vai vir, agora já foi na porta, vai vir na janela, você abre a janela, quem tá lá? Chifrudo, de novo, tridente, com a medalhinha, né? O maior enganador da semana. É só, não, para. Não, e você fecha a janela e segue fazendo. Jesus, quer que eu ajude? Jesus, deixa para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Habilidade pura na veia. E aí você esquece de passar o garfo lá para soltar o macarrão, engruda tudo, e já está virando um tendel, você já pensa em ligar para um delivery para trazer alguma coisa, né? E eles começam a ficar aflito, esqueceu de botar sal, vai ficar uma maravilha aquele negócio. Aí você começa a conversar com Jesus te perguntando, como é que está a tua família? Tá tudo bem, Jesus. E aí você começa a tentar entender o céu, como é que tá? E os anjos? Aí você começa a interagir. Aquelas perguntas, né? Tipo bolero, 2 para lá, 2 para cá. Não há conversa, não há diálogo. Você percebe numa conversa dessa que não há intimidade. Porque se houvesse intimidade, se tivesse possibilidade, haveria tranquilidade, verdade, né? Enredo nessa conversa. Só que eu já preguei aqui uma vez falando sobre que a fala é uma forma. A comunicação ela tem a fala, a parte não verbal e a paraverbal. Aquilo que eu falo, você está ouvindo, mas você também está lendo e a entonação também te coloca um certo, digamos assim, uma pitada de sabor nesse diálogo. Sim ou não? Como é que está a tua família? Está tudo bem, Jesus. Como é que está a sua família? Pô, Jesus está muito bem. Eu falei a mesma coisa, só que a linguagem mostrou para Jesus outra coisa. E aí você já começou a dar tudo errado, desandou, você não lembra mais o acompanhamento que você tem que fazer, você não sabe, vai perguntar para Jesus, você é alérgico a alguma coisa? Porque quando a gente não tem intimidade, você não sabe se a pessoa é alérgica ou não. Jesus não seria alérgico a nada. Mas você ia perguntar. E aí daqui a pouco, toque, 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 toque na porta de novo. E aí você já estava aflito. Poxa vida. Você coloca a mão, olha para Jesus.
Você vai abrir a porta e Jesus faz assim. Deixa que eu abro agora. Ele abre a porta, olha o chifrudo. O chifrudo olha, Jesus, desculpa, estou indo. E pega o beco. Jesus fecha a porta, Jesus vai na cozinha, ele passa o garfo lá no macarrão, bota uma pitadinha de sal, pega o tempero, pega o molho, olha para ti, senta lá um pouquinho. E aí começa a fazer. Aí você vai tomar o vinho ou o suco que Jesus serviu, e não é o mesmo suco, não é a mesma água que você estava tomando e dando para ele, parece que ele transformou, né? Quem pegou e pegou, né? Milagre, transformação. Pegou, acompanhou o milagre? Bem tranquilo, né? E ele vai te acalmando, ele vai te tranquilizando. Aí ele prepara a mesa, vocês comem, e aí vocês terminam de comer, ele pergunta, e agora? Vamos conversar? Como é que eu posso te ajudar? Você fala, mas Senhor Jesus, eu estou com vergonha. Vergonha de quê? Você não falou que eu sou sua visita? Você não falou que a casa era minha? Fica assim, sinta-se em casa. Eu tenho um aluno, ele fala assim, mestre, imagina que a academia é tua. Finge que a academia é tua, bem tranquilo. Jesus, não é assim que a gente fala para visita? Sinta-se em casa. Sinta-se que nem um aluno meu, sem falar o nome, que simplesmente possa usar o banheiro, ele abre a porta e fala, acabou o papel higiênico. Esse é o nível de intimidade. Um outro que chegou um dia, abriu a porta, pegou meu waffle, comeu meu waffle inteiro, chegou para mim e falou, acabou o biscoito. Não é filho, ela é aluno, nem na minha casa falando isso. Nível de intimidade, nível de abertura de relacionamento. Você não falou que a casa era minha? Mas Jesus, aqui eu estou com muita vergonha de tudo que eu produzi. Eu não tenho só o destaque jejum, destaque oração. Eu tenho outros. Eu sei, eu fiquei muito triste quando você fez aquilo. Mas aquilo foi momento. Eu sei que você nunca mais vai ser aquela pessoa. E aí você começa a quebrar, né? Mas sabe o que Jesus quis? O furdúncio. Jesus quis essa bagunça contigo. Eu lembro quando eu tinha menos idade, quando eu tirava alguma coisa de lugar, minha mãe ficava brava. Meus filhos vão lá, tocam o terror na casa dela. Gente, pensa quando você vê um amadurecimento. Assim, quando eu derrubava alguma coisa, ela se descabelava. Hoje, meu filho derrubou hoje no almoço um negócio que ela fez lá. Não, tranquilo, isso acontece. Gente, que pessoa é essa? Que pessoa transformada é essa? Né? Será que um dia eu chego nessa evolução de ser humano? Não é tão fácil. Eu não vivi essa fase. Mas eu lembro que uma época eu fiquei sem a minha família e tudo que eu queria era bagunça em casa. Ontem minha esposa ficou um dia inteiro, a gente tinha evento em Eldorado, ela ficou o dia inteiro em casa. O primeiro momento foi legal ficar sozinha. Depois, o barulho do silêncio era chato para ela. O que Jesus queria era essa bagunça na sua casa. Comer essa macarronada mal feita mesmo. A casa tapeada, ele sabia. O que ele queria nessa alegoria que a gente está criando é um relacionamento. Uma outra alegoria, assim, Jesus, entra aqui que eu vou te mostrar meu carro. E aí você entra no carro, carro potente, um carro top, e aí você acelera, vê o quebra-mola, passou em cima do quebra-mola, estourou o que dava para estourar, a biela, estourou tudo. Biela, né? Tem também, né? Estourou o amortecedor, fez um barulho. Vai, Jesus, eu achei que sou aqui do meu lado não ia acontecer nada. É que você pediu para eu entrar, você não pediu para eu dirigir, né? Então, quem sabe você não fala assim, Jesus, o que eu faço? Como é que eu me relaciono contigo? Qual é o tipo de prato que você gosta? Pode ser tal hora? Jesus, ele é mais próximo do que eu e você podemos imaginar. Aqui, nesse ambiente que nós estamos, é um ambiente onde a gente confirma
o que no dia a dia ele produz. Quem pode ler o versículo 7 do Salmo 91? Ainda que caia 1000 ao teu lado, essa não será. Ainda que apareçam 11.000 inimigos. 1.000 de um lado, 10 do outro. Dá quanto? Você não será atingido. Mas você tem que estar o quê? No estilo de vida que você quer morar com Deus. Mas, pastor, você não sabe o que eu fiz no ano passado, você não sabe o que eu fiz anos atrás. Não quero saber. Até porque você não é aquela pessoa. Você não está lá. Você não é aquela versão de 2024 mais. Você nem sequer é a versão do dia 1º de novembro. Hoje sendo 30. Você é a versão do dia 30 de novembro de 2025. Amanhã você vai ser uma outra versão. Melhor ou pior. Vai depender do quê? Do teu estilo de vida. Como eu te falei, esse salmo, eu não sei se ele foi escrito por Moisés, por Davi, mas eu sei que ele foi inspirado por Deus. Sabe por que eu sei que ele foi inspirado por Deus? E sabe por que eu sei que esse salmo ele é precioso? E por que eu sei que muitas pessoas, sem saber, colocam esse salmo aberto em casa? São pessoas que querem um relacionamento com Deus e às vezes não sabem como ter, mas é mais simples do que a gente imagina. Jesus, ele quer participar da escolha do teu tênis, da roupa. Ele é ocupado, mas ao mesmo tempo ele quer ser ocupado contigo. Você entende? Ele quer ter a surpresa de você trazer aquele desenho feio que teu filho traz quando é pequeno, sabe? Sabe aquele desenho feio, aqueles palitos que eles fazem, aqueles borrão de tinta? Para eles é uma obra de arte, né? Mas é feio, gente, vamos ser honestos. E aí quando você pega aquilo, você não está preocupado com a estrutura harmônica dos desenhos. Você está preocupado com o quê? Com carinho. Que ele lembrou de trazer aquele presente que para ele era tudo que ele tinha. Ele não quer o teu esforço somente de vir aqui pregar, de tocar, de doar o que você pode. Ele quer o relacionamento de você se lembrar dele constantemente. Então, para você destravar, para você então começar a romper as bênçãos de Deus do Salmo 91, você tem que começar a morar, a habitar com ele. Eu quero te dizer que ele já mora no seu coração. Então, não seja que nem na alegoria que eu fiz. Não coloque ele para ficar do teu lado enquanto você dirige a sua vida. Deixa ele dirigir. Sabe que pessoas ricas, bilionários, não dirigem mais o carro? Dirige por hobby. Mas eles mesmos têm motorista. Pastor, você está dizendo que Deus quer ser um motorista? Não, não é isso. Eu quero que você permita que ele guie a sua vida. E se ele guiar a sua vida, não vai dar ruim. Não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Se você permitir que Jesus comece a conduzir a sua vida, eu poderei dizer o que está no versículo 3. Certamente ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste. Ou seja, ele me livra de armadilhas, ele me livra das pestes. Tu não ficarás com medo pelo terror da noite. Gente, terror da noite, medo, ansiedade, pânico noturno, terror noturno. Sabe aquela mentalidade que não para, que fica girando de noite? No versículo 8 ele fala, apenas com os teus olhos você contemplará e verás a recompensa do perverso. Ou seja, as pessoas vão fazer mal contra ti, você não vai precisar se defender, você vai ver, tá vendo, olha lá. E não que você queira isso, mas ele vai permitir que você veja. Ele fala, eu estou contigo porque você mora comigo. Enquanto você estiver comigo, morando comigo, e aí ele faz uma alusão à asa, uma alusão a penas, nós nos ocultamos sobre as asas dele, como por exemplo, um patinho fica embaixo da pata
ganhando calor, proteção. Esse é o objetivo. O Salmo 91, ele fala do início ao fim de relacionamento. Porque tu fizestes do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. E a chave, a morada definitiva. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Não é isso que tu quer? Não é isso que você deseja? Proteção? Não é isso que você ora quando entra no carro para fazer uma viagem? Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Foi tão importante, é tão importante o Salmo 91, que esse versículo 11 e o versículo 2 foi usado por Satanás contra Jesus. O versículo 11 e o versículo 12 foi quando Satanás falou o seguinte, se jogue, porque está escrito que os teus anjos não são permitidos que você tropece. Lá no deserto, lembra? Jesus não quis tentar a Deus com isso. Falou, não. Não tentarás o Senhor seu Deus. No 14. Porque ele pôs o seu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa e satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Estilo de vida gerou uma qualidade de vida com Jesus. Isso é relacionamento. Isso é maior do que qualquer igreja. Se você decidir amar a Deus, se você decidir viver com Deus, esse é um estilo de vida. Então não vai ser só no sábado. Não vai ser só no domingo. Não vai ser a 2.000 quilômetros de distância, como no exemplo que eu dei, do pai com o filho. Para você decidir viver com Deus, você tem que viver com Deus. É almoçar com Deus, é jantar com Deus, é tomar café com Deus, é tomar chimarrão com Deus, é comprar roupa com Deus, é sair com Deus. E isso vai te gerar uma qualidade de vida. Aí sim vai se cumprir. Se você tiver essa qualidade, aí sim, ele clamará por mim e eu responderei. Aí você clama e ele responde por quê? Tem um relacionamento. Esse salmo não é para visitante. Esse não é um salmo de experimentação. Ele já colocou um pré-requisito. Ele fala, aquele que habita, e a chave, no hebraico, aquele que mora, aquele que reside no lugar secreto do Senhor, do Altíssimo. Aquele que opta por estar escondido com Deus. E eu quero te falar que se você estiver escondido com Deus, vivendo com Deus, é sério que você acha que não vai estar bem? Mas a tribulação vai vir. É sério que você vai ficar preocupado? Mas vai doer? Vai. Vai incomodar? Vai. Você vai passar pela tribulação? Sim. Sabe por quê? Você lembra agora da sua casa agora? Para quem é casado. Já faltou alguma coisa? Já. Talvez momentos que faltou comida, que não faltou passeio, mas vocês não continuaram juntos? Ou com um amigo, você já passou alguma dificuldade que teu amigo, mesmo com a dificuldade, continuou sendo seu amigo? E na bonança, continuou sendo seu amigo? Foi mais fácil passar com ele perto? O que Deus está falando é que, independente do que aconteça, Ele vai estar contigo. Se for a tribulação, Ele vai estar junto. Esse foi o segredo de Daniel. Daniel, ele não abriu mão de orar a Deus porque tinha uma lei dos medo-persas que era proibido que ele orasse. O que ele faz? Ele soube que foi proibido que ele orasse. É só a minha vida. Ele foi para casa, abriu a janela e orou. E aí o rei mandou
colocar ele a contragosto na cova dos leões. Ele continuou caindo, ele continuou sendo preso, ele continuou cativo dentro da cova, ele foi colocado com o leão, só que o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá e segurou o leão. E depois a honra veio, não foi o que ele falou? Aqui no final, ele disse que um estilo de vida assim gerou uma qualidade de vida que no final, ele disse assim, ó, ele clamará, eu responderei, estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e eu o honrarei. Bem, para livrar e para honrar tem que passar. Ah, eu estou passando por isso. Tá, calma. Vai ser liberto e vai ser honrado. Para quê? Para que você mostre para os demais irmãos que vale muito a pena estar perto dele. Esse é o negócio chamado testemunho. É muito bom estar lá. É muito legal estar lá perto. É muito bom andar com meu amigo. É muito bom ter essa família. É muito bom ir naquela casa. Imaginem agora uma pessoa que você gosta muito. Imagina ela. Não fala o nome, só imagina. Agora imagina uma segunda pessoa que você gosta muito. Imagina se você pudesse viver com essas duas pessoas o tempo inteiro. Isso é legal? E se eu te falar que você tem a chance de viver com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo? E que você tem que entender eles, conversar com eles, interagir com eles. E aí sim, o Salmo 91 se cumpre. Ele é condicionado a quem mora, a quem está sobre o teto dele. Ah, mas eu sempre achei que era só abrir e ler, que qualquer um. Então você está dizendo que Deus ele faz acepção de pessoa? Não. Lembra da história que eu falei? Jesus ele continuou preparando a macarronada comigo, mesmo eu tendo os quadros escondidos, mesmo eu tendo as medalhas ruins escondidas. Vai morar com Jesus, do jeito que você está agora. Sabe por que a gente nunca vai estar perfeito aqui? Perfeição só lá. Eu lembro de poucas cenas na minha casa, eu morando com meu irmão. Com minha irmã eu não lembro morando. A diferença de idade era muito grande. Mas eu era muito diferente do meu irmão. Minha mãe amava igual. Filhos diferentes. Os pais amam igual. Eu já passei por muitos problemas. Minha mãe continuou me amando. Meu irmão morreu por conta de um problema. Por conta do alcoolismo. Enquanto vivo, ela amou igual. Mesmo sem o problema e mesmo com o problema. Deus ele vai te amar sem o pecado. Ele vai te amar no processo do abandono do pecado. Ele vai te amar sem o pecado. Isso rompe as igrejas. Isso rompe o tipo de doutrina. Isso é uma entrega de relação. Ele só quer relacionamento contigo. O resto, esquece. O resto vai vir depois disso. Amém? Amém.